Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma questão do livro do Halliday Física 3, capítulo 27, exercício 52. Vamos lá. Um ohmímetro simples é construído ligando uma pilha de lanterna de 1,5 volts em série com uma resistência R e um amperímetro capaz de medir correntes de 0 a 1 mA, como mostra a figura abaixo. A resistência R é ajustada de tal forma que, quando os fios de prova são encostados um no outro, o ponteiro mostra um valor de 1 mA, que corresponde à deflexão máxima. Determine o valor da resistência externa que, quando colocada em contato com os fios de prova, provoca uma deflexão no ponteiro de 10%, 50%, 90% da deflexão máxima. D. Se um perímetro tem uma resistência de 20 ohms e a resistência interna da fonte é desprezível, qual o valor de R? Então nós temos algumas situações aqui, é muita informação, então vamos primeiro entender como é que funciona esse nosso ohmímetro e o que a questão está pedindo. Bom, o ohmímetro, como mostra aqui a figura, é formado por uma tensão, uma fonte geradora, nesse caso uma pilha de lanterna, e uma resistência em série. Também temos, junto com eles, um amperímetro que mede de 0 a 1 mA. Então, quando a gente colocar um certo circuito, um certo dispositivo, um resistor aqui, ele vai medir qual é a resistência que está aqui, conforme o valor de corrente que passa por esse circuito. Geralmente é mais ou menos assim que a gente tem os ohmímetros digitais. Eles medem assim, fazem os próprios cálculos e só repassam para a gente qual é o valor. Beleza, galera? O que a questão está pedindo? Primeira questão está pedindo qual é a deflexão de 10, 50 e 90% da deflexão máxima. Ou seja, quanto eu vou ter 10%, 50% e 90% da tensão da corrente máxima que esse amperímetro pode medir. Ou seja, quando eu vou ter esses valores aqui de 1 mA. Bem simples, só tentou complicar com uma linguagem difícil. Beleza. Então vamos primeiro encontrar quem é esse R nessa primeira situação. A letra D vai pedir uma segunda situação. Então nessa primeira situação a gente vai ter um R. Quando a gente encostar as duas ponteiras, ou seja, quando a gente vir aqui nesse caso 1, o curto que eu chamei aqui, nós vim aqui e curto-circuitar as duas ponteiras, sim, esses invertedores também as ponteiras que eu não me arrisquei a desenhar porque ficou horrível, galera. Mas quando eu cortar aqui, eu vou ter que ter uma corrente máxima de 1 mA. Eu vou chegar aqui no 100% da deflexão. Aqui, ó, a questão fala bem aqui, ó, que corresponde à deflexão máxima. Então, beleza. Usando uma lei de Ohm, nós vamos ter o quê? Quando eu curto-circuitar aqui, essa tensão que vai passar aqui, o amperímetro não interfere, é o amperímetro ideal nesse primeiro momento, ele não vai interferir. Então, a diferença de potencial sobre esse resistor R vai ser de 1,5 volts. Ou seja, se a gente quer uma corrente de 1 mA, pela lei de Ohm nós vamos ter o quê? Que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Ou seja, a diferença de potencial sobre um resistor é igual à própria resistência desse resistor vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, isolando a resistência, nós vamos ter que é igual a diferença de potencial sobre a corrente, que vai ser igual a 1,5 volts dividido por 1 mA, que vai ser igual a 1,5 kΩ. Então, encontramos esse valor de R e podemos partir para o nosso circuito. Então, vamos lá para a letra A, onde a gente vai ter 10% da deflexão. Dizer que a gente vai ter 10% da deflexão é a mesma coisa que falar que a gente vai ter 0,1 da corrente máxima. A corrente máxima é igual a 1 mA, então nós vamos ter 0,1 vezes 1 mA. Isso daqui vai ser igual a 0,1 mA. Beleza, galera? Como é que vai funcionar? A gente vai colocar aqui uma carga, eu coloquei aqui com uma caixa fechada, a gente não sabe se é um circuito, se é só um resistor, porém esse circuito, essa caixa fechada como um todo, ele tem uma certa resistência. Então a gente quer calcular qual é essa resistência que a gente vai colocar aqui que vai fazer com que a corrente seja de 1 mA. Agora a gente já não tem mais atenção sobre uma única resistência, nós temos sobre um conjunto de resistências que está em série uma da outra. Note, estamos colocando tudo em série uma da outra. Então a resistência total vai ser dada por duas parcelas. A parcela R1 mais a nossa parcela R que a gente encontrou de 1,5 kΩ. Então, pela nossa lei de Ohm, como a gente já viu, nós temos que a resistência é igual à diferença de potencial sobre a corrente. Nesse caso,
I é igual a I'. Eu deixei aqui explicado a mesma coisa que a gente fez os cálculos aqui junto, que é igual a 0,1 mA. Vamos lá. Só que o nosso RT, a nossa resistência total agora é igual a R1 mais 1,5 kΩ. Passando 1,5 kΩ, outro lado negativo, e também substituindo aqui a nossa diferença de potencial da fonte, que é de 1,5 volts, sobre a nossa corrente de 1 mA, nós vamos ter o quê? 15 kg menos 1,5 kg, que vai ser igual a 13,5 kΩ. Então encontramos a nossa resposta para a letra A. A letra A tem uma resposta de 13,5 kΩ para uma resistência que vai gerar uma corrente de 0,1 mA nesse nosso amperímetro. Beleza? E agora para 50% da deflexão. Vamos lá, temos a mesma ideia. 50% da deflexão é 0,5 vezes a corrente máxima, que é 1 mA. Isso daqui vai dar um total de 0,5 mA. Beleza, essa mesma ideia está aqui no canto. Vamos lá, é a mesma ideia, só que agora, em vez de a gente ter uma corrente de 0,1 mA, a gente vai ter uma corrente de 0,5 mA. Então, igual a gente fez no item A, nós vamos ter que R2 é igual a epsilon dividido por I, duas linhas agora, né? Menos 1,5K. Já passei esse 1,5K para o outro lado. Então, nosso R2 vai ser igual a 1,5 dividido por 0,5 mili menos 1,5K, que vai ser igual a 3K menos 1,5K, que é igual a 1,5K. Então, nós temos que ter uma resistência interna de circuito fora igual à nossa resistência interna do nosso ohmímetro, de 1,5 kΩ. Agora, para uma deflexão de 90%, a gente vai ter a mesma ideia. Vai ser 0,9, não estou com a caneta, nós vamos ter 0,9 vezes 1 milho, que vai ser igual a 0,9 miliamperes. Beleza, temos a mesma ideia, então nós vamos ter R2 é igual a epsilon sobre I duas linhas menos 1,5K, onde Y duas linhas é igual a 0,9 miliampere. Então, R2 é igual ao que? 1,5 sobre 0,9 mili menos 1,5K. Vai ser igual a 1,67K menos 1,05K. Vai ser igual a 167 ohms. Encontramos o nosso valor para nossa resistência R3, que vai gerar uma corrente de 0,9 miliamperes nesse nosso ohmímetro. Vamos lá para a letra D agora. Lembra que a letra D pedia? Se o amperímetro tem uma resistência de 20 ohms e a resistência interna da fonte é desprezível, qual é o valor de R? Agora a gente tem praticamente a mesma situação que tivemos lá no começo. Só que agora a gente vai ter uma resistência junto com o nosso amperímetro de 20 ohms. Representei ela aqui do lado do amperímetro. Como a gente faz para representar essas coisas? A gente pode pegar, digamos que eu tenho aqui um amperímetro, que não é ideal, que ele tem uma resistência interna igual a X ohms. Quando a gente quer representar algo assim, a gente vai representar assim, a gente vai pegar o ideal, então a representação nesse caso aqui é em série, quando a gente está conectando ele em série com o circuito. Então a gente vai colocar um amperímetro ideal e uma resistência ideal desse valor. É igual quando a gente tem uma fonte de resistência interna, aqui ó, um Rin igual a Y ohms. Então, para a gente representar isso daqui, nós podemos colocar como uma fonte ideal. Deixa eu redesenhar isso daqui que ficou bem feio. Então, nós vamos ter uma fonte ideal em série, porque a gente conecta fontes em série, porque a tensão vai passar em série aqui, de Y ohms. Beleza, galera? Compreendido isso, então nós colocamos aqui a nossa resistência de 20 ohms em série com o nosso amperímetro. Agora vamos curto-circuitar aqui, porque a gente já sabe qual é a ideia. Quando está curto-circuitado tem que ter 1 mA, tem que ser 100% da deflexão. Então nesse caso agora a nossa resistência total é de 20 ohms mais o nosso R'. Então nós teremos que descobrir quem é esse R'. Usamos muito parecido que nós usamos anteriormente, mas agora nós vamos ter o quê? Que R é igual a 1,5 dividido por 1 mili menos 20 ohms. Já passei para o outro lado aqui 20 ohms. Então a gente vai ter 1,5K menos 20 ohms é igual a 14, não.
igual a 1480 ohms. Chegamos na nossa resposta final da letra D. Temos um RL igual a 1480 ohms. E encontramos também todas as respostas da nossa questão. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe sua dúvida. Pega um assunto de questão aí. Pô, não estou conseguindo fazer isso. Poderia me ajudar? Deixa aqui no comentário, a gente vai te ajudar. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até a próxima, galera.